Bem-vindos ao Hotel Love Talks do Hotelier News, esse conteúdo que tem trazido o lado gente boa dos hoteleiros, né, que vem mostrando assim essa parte um pouco mais leve, mais tranquila, que também tem dicas, que também tem carreira, que também tem tudo isso, mas ao mesmo tempo nosso intuito aqui é trazer o máximo de leveza possível. E comigo, Márcio Moraes. Como é que está, Marção? Tudo bem. Tudo em paz? Pronto para mais um? Vamos. E aí, vamos. tá se sentindo bem? Como é que tá? Super bem, eu acho que eu encontrei a minha casa. Encontrou? Já estou pensando aí em colocar um sofazinho para gente passar a noite e já no próximo a gente já faz as entrevistas também. Acho que não precisa de tudo isso, mas tá tudo certo. Perfeito. Então a gente começa também agradecendo a R1, que está aí com a gente, com a equipe dando suporte. Tivemos até uma ajuda hoje aí de guiar nos bastidores aqui para nossos convidados chegarem, então agradecendo ao nosso técnico que fez isso. E também vamos agradecer a Realgens, que tem nos acompanhado, né, nessa temporada e tem sido um parceiro, e queremos que seja um parceiro de longa data. Apresenta o nosso convidado, que eu depois já entrego o brinde para ele. Tá bom, então. Andrei, nós estamos falando com o Andrei, que foi o vencedor do Prêmio VIP Gerência de Recepção, né? E hoje ele teve que fazer uma viagem conosco. Nós tivemos um problema aí num determinado ponto aí que teve um incidente aí, né? Exatamente. Tá aí entregando aí o nosso brindezinho da Realgens. E tivemos aí um problema no andar que foi interditado, não afetou a nossa parte, mas foi interditado a chegada até aqui. Tivemos aí um dia fantástico que nos levou. Mas isso nos leva a remeter como é que é o Andrei nos bastidores, fora da hotelaria. Como é que ele se diverte, qual é o hobby, aonde ele vai buscar o alívio das tensões do dia a dia. Olha, primeiro agradecer a todos vocês por me chamar. Acho que é um Obrigado. prazer imenso compartilhar tanto a minha vida profissional quanto a minha vida particular, que ambas estão muito conectadas, elas estão muito unidas. Então não é muito diferente que a minha vida particular ela está muito associada àqueles que convivem comigo na hotelaria também. São 17 anos, quase 18 anos de hotelaria. Então tem muitas pessoas que... Colocar do outro lado ali. Pronto, claro. Do outro lado aqui? Isso. Pronto. Aí. Que sempre estão comigo, grandes amigos, que foram meus supervisores, foram meus coordenadores, foram meus gerentes, foram meus diretores, foram meus gerentes gerais, e assim foi. E eu acho que como um bom carioca, como uma pessoa acostumada com o Rio de Janeiro, eu gosto de um churrasco, eu gosto de um bom samba, eu gosto de um ambiente leve, de um ambiente com sorrisos, com brincadeiras, com leveza, com bastante história para contar. Na Lapa ali, na Madureira. Na Lapa, muito Lapa, ali o Rio 40 Graus, também com amigos. Eu tenho uma sorte imensa, que eu tenho uma prima, que ela é a Manuela, uma fantástica compositora de sambas, inclusive ela compôs um samba da Mangueira, o último que ela foi campeã, foi uma das compositoras. Fantástico, hein? Então eu tenho já isso na família. Claro que eu não tenho o talento musical que ela tem, o meu talento é outro. Mas você é verde rosa? Entendeu? Eu sou Vila Isabel. Vila Isabel. Mas antes... Com tanta tua simpatia. Pronto, exatamente. Mas o mais importante é gostar do samba, gostar da cultura, gostar do nascimento do samba, das suas raízes, de onde veio a sua história. Acho que isso vem antes da escola. Total. Então isso é muito Então, legal. qual é o samba que te representa? O samba que me representa... Olha, tem tantos, porque se eu pudesse eu juntava a estrofe de um com o trecho de outro, com o ritmo de outro. Olha, eu acho que mudou ao longo do tempo. Mas eu acho que hoje hoje o dia da alegria e a tristeza não pode... Diga espelho meu. Diga espelho meu. Acho lindo. Fantástico, Lindo, ótimo. incrível esse samba. E já falando de música, Pronto. e já falando de melodia, de instrumento, você tem o hábito de falar que você é um afinador de pianos em meio a um estádio de futebol lotado. Como é que você consegue fazer o piano ser ouvido, percebido, atento num estádio de futebol?
Uma excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que lembrar que a música em si era composta por diversos instrumentos. E jamais podemos deixar um instrumento falar mais alto ou ter presença de palco maior do que os demais. Estamos construindo uma música, estamos construindo uma história através de ritmos, de sons e de um cantar. Então, o afinar o piano, na minha concepção, é dar o ritmo, é dar o tom, é dar a nota para que os demais participantes da banda, os demais instrumentos consigam juntos criar a melodia, criar o ritmo e com isso levar todo o enredo, todo o samba para algo muito mais bonito, muito mais fluido e que seja prazeroso aos ouvidos e a quem está escutando e participando. Aí sim. Bom, Andrei, quem é você antes da hotelaria, mas desde o pequeno Andrei, tá? Vamos puxar lá o pequeno Andrei, no Rio de Janeiro. Vamos sim. O Andrei, ele tem uma história muito curiosa. Eu sou uma pessoa muito afortunada. Sou filho de um pai engenheiro, muito respeitado no seu ambiente, no seu métier. Mãe psicóloga, também muito respeitada no que faz. Ambos com uma carreira fantástica, tanto acadêmica quanto dentro do mercado particular. Eu tive muita sorte que aos 3 anos de idade, meu pai foi aprovado no mestrado na Califórnia. Legal. Então, com 3 anos de idade, eu já fui para os Estados Unidos, onde também já sofri meu primeiro desafio. Foi o primeiro desafio ir para os Estados Unidos. Porque chegamos num dia, eu me lembro que no outro eu já estava na escola, eu não falava inglês, não tive curso antes, e todo mundo falava inglês, todo mundo conversava, todo mundo tinha voltado de um summer vacation que se conheciam e eu era novo. E naquela época, a gente está falando de 1989, 1988, não existia brasileiro para os americanos. Eram todos, ou você era americano, ou você era mexicano. Então, eles achavam que eu falava espanhol, não conseguia me comunicar. E aí a professora pediu para desenharmos como foi as nossas férias. Aí eu desenhei uma tartaruga ninja, um personagem do desenho na época, que eu era fascinado. Um coro de 45 crianças rindo e apontando para mim. Então, foi um primeiro choque. Pô. Um primeiro choque. E aí foi também a primeira oportunidade que eu tive de começar não do zero, mas do menos 10, diria assim, conquistar o meu espaço, conversar, me comunicar, fazer com que me fizessem entender e fazer amigos. Aí eu sobrevivi. Então essa foi a primeira oportunidade de mostrar resiliência e capacidade de adaptação. Começou aí. E aí passou-se 4, 5 anos nos Estados Unidos, eu aprendi inglês, graças a Deus, fluente. Voltei para o Brasil, né? Meu pai terminou o mestrado, o doutorado dele, minha mãe veio junto. Fantástica experiência, vim para Campinas. Chegando em Campinas, adivinha? Eu não escrevia português, eu falava um português meio quebrado. Deus, porque eu me americanizei, eu virei americano. E, novamente, 24 horas depois, lá estava eu na escola. O meu tênis era de velcro, que era algo na moda lá nos Estados Unidos, não tinha chegado aqui, não tinha cadastro. E aí começou, não sabe dar nome no sapato, começaram a rir de mim, brincar comigo. Enfim, eu não sabia escrever direito, palavras como muito. Eu seguia a sonorização da palavra. Sim. Então eu colocava N onde não tinha N, eu colocava H onde não tinha H, os acentos, crase, circunflexo, não sabia usar nenhum. Então eu sofri bastante, mas novamente voltei a aprender o português, voltei a aprender a falar, voltei a aprender a escrever. E aí passou-se um grande tempo, aquela coisa da pré-adolescência, da adolescência sempre, já no Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro, morar ali na Zona Sul, praia, bicicleta, trilha, aquela vida bem num carioca, acho que clássica, que as pessoas costumam dizer, e aí começou a história da faculdade. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço. Muito influenciado pela grande carreira do meu pai, falei, quero entrar na área das exatas. Beleza. Só que matemática nunca foi meu forte. Então eu segui para minha segunda opção, que era as biomédicas. Só que eu não queria me responsabilizar por vidas. Falei, então não vou fazer medicina. Então eu fiz biologia. Fiz biologia, me formei biólogo, foram 5 anos de biologia na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. E assim que eu me formei, eu falei, agora eu vou salvar vidas, vou criar vacinas, curar o câncer, AIDS, HIV, tudo, vou fazer isso tudo. Mas é um pouco mais complexo do que apenas sonhar. Do que eu desejo. Do que eu desejo. Me esforcei, tentei, gostei, entrei dentro de um laboratório, trabalhei, mas era laboratório fechado, não tinha janelas. Lá tem a Fiocruz, né? Foi a Fiocruz, mas eu entrei mais para a área da bioquímica, trabalhando com Basidium miceto, são cogumelos. No laboratório da Araildes Urbim, fantástica pesquisadora, lá no Senargem, em São Paulo, olha, em Brasília, que é o Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnológicos. Que doideira. Em Brasília. Só que era um laboratório fechado, pessoas muito sérias, acadêmicas, não tinha muita conversa, muito ao contrário daquilo que eu gosto, que é conversar, bater um papo, saber as histórias de cada um. E eu acabei ficando um pouco frustrado. Aí meu pai, minha mãe, muito presentes, muito inteligentes, falaram assim, olha, tira uns 2, 3 meses, pensa o que você quer fazer, você é novo ainda,
recalcula a sua trajetória e segue. Bora. Aí eu peguei o dinheirinho que eu tinha guardado minha vida inteira, né? O pouco tempo que eu trabalhei na área da biotecnologia, juntei e fiz um mochilão pela Europa. Super no budget, só albergue, longe dos pontos turísticos. Conhecia, eu me lembro que eu acordava Mochilão de manhã, raiz. mochilão raiz, eu comprava um Subway de 2 metros e eu ia porcionando ele ao longo do dia, era meu almoço, café da manhã, almoço e jantar. E fui conhecendo, mochilão clássico, Lisboa, Barcelona, Madrid, Berlim, Paris, Bruxelas, tudo, Amsterdã, fui passando em todos. E eu fui descobrindo que nesses 27 dias de viagem, o início da minha viagem era muito conhecendo os espaços, os lugares, as culturas. Mas a segunda quinzena, os últimos 10 dias, eu não saía mais dos albergues, porque eu gostava daquela gente. Esse povo é interessante, eles conversam, são animados, faça chuva, faça sol, eles estão aqui, conversando em português, inglês, espanhol, francês. Falei, eu gosto disso. E eu voltei para o Brasil com isso em mente. Legal. E aí começou o meu terceiro grande desafio. Formado em biologia, com experiência em biotecnologia, querendo entrar para hotelaria. E aí a gente manda currículo aqui, ninguém chama, ninguém... Não, RH ninguém dá o batia no retorno. RH, o RH falou, mandou errado. Mandou errado. Se confundiu. E nada. Aí de novo voltei a bater na porta lá. Falei, pai, mãe, o que eu estou fazendo de errado? Falei assim, faz um curso, breve, 6 meses, alguma coisa, só para dizer no seu currículo que você tem algum interesse, algum tipo de experiência. Exatamente, um viés. Eu falei, tá bom. E aí que eu encontrei lá no Rio Grande do Sul a Castelli Escola Superior de Hotelaria. Fui lá, falei, dá um aporte, pai, me ajuda, mãe, vocês conseguem me ajudar com isso? Vamos ajudar. E fiquei 1 ano lá. Sim. Aí eu aprendi com o próprio doutor Castelli, um fantástico, um profissional incrível, um acadêmico que surpreendente. Foi homenageado no prêmio VIP anterior. Pois muito bem. Agora eu me sinto ainda mais próximo do que eu já me sentia antes. Sim. Nós dois somos recipientes desse grande prêmio. E aí eu fiquei esse 1 ano lá, e aí no final do curso eu aprendi um pouco, fiz meu primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi no Laje de Pedra. Laje de Pedra. Exatamente como auxiliar administrativo da recepção de lá. Basicamente imprimia FNRH, arquivar FNRH, notas fiscais, aquele início que todo mundo tem. Em seguida, meu segundo estágio já foi no Wish Serrano Resort, que já foi em AIB, eu era comim. Então eu limpava prato, limpava mesa, levava até o Stuart, voltava, fazia parte de runner, né? E também fui animador do café da manhã, me vestia de coati, eu não podia falar uma palavra, morria de calor dentro daquela roupa, conversava com a criançada, jogava ping-pong vestido de coati, um coati de 2,5 metros, é um negócio bastante pesado, mas eu me divertia, e assim fui. E aí só fazendo um adendo, porque a gente sempre fala muito com a geração Z, né? Que a geração Z, assim, às vezes pensa que você já nasceu líder. Você já começou líder, jamais. Não começou líder, não? Não, então, gente, jamais. Ó, tá vendo como as carreiras se constroem, viu? E um coati... Um coati. Tenho fotos ainda hoje nas redes sociais que sou eu de coati, enfim, o pessoal brinca, mas eu gosto. Porque realmente traça um paralelo, as pessoas conseguem se identificar, né? Existe uma ponte entre a nova geração que está iniciando agora e que já está 17, 18, 20 anos, 27 anos. E aí, no final desse meu 1 ano, novamente apareceu uma oportunidade de sair do país. Dessa vez por conta própria, não porque meu pai passou no mestrado, mas por conta própria mesmo. E a Rede Relais Chateau estava procurando trainees aqui na América Latina. Cara. E aí o único pré-requisito era saber falar francês. Estar dentro do métier, da hotelaria, e falar francês. Eu não falava francês. Eu falava português fluente, falava o inglês fluente, dava aquela arranhada no portunhol lá. Mas eu me candidatei. Eu falei, eu vou tentar. Aí me chamaram, conversaram comigo. Assim, olha, gostando do seu currículo, você morou fora, você fala inglês, português, espanhol, perfeito, maravilha, mas você não fala francês. Por que deveríamos dar essa oportunidade a você? Esse foi meu terceiro grande desafio. Foi que, olha, eu não falava inglês. Eu fui para os Estados Unidos. Eu aprendi o inglês. Eu voltei para o Brasil. Eu não falava mais português. Eu reaprendi o português. Eu não falava espanhol quando eu fui fazer um curso de 6 meses na Argentina. Eu aprendi o espanhol. Se em 3 vezes a oportunidade se apresentou, o desafio se apresentou, e eu consegui, por que a 4ª vez seria diferente? Exatamente. E aí, lá estava eu na França. Então, deixa eu pegar esse gancho. Por favor. Eu queria entender o que esse luxo francês te ensinou sobre hospitalidade. O luxo francês me ensinou é a atenção aos detalhes, porque na França eu trabalhei na Relais Chateau, no La Côte Saint-Jacques, eu era estagiário, trainee
da parte de alimentos e bebidas, trabalhava com o maître do café da manhã, almoço e jantar. E era um restaurante 3 estrelas Michelin, ainda é um restaurante 3 estrelas Michelin. E ele nasceu, a hotelaria dele nasceu do restaurante. Exatamente. Inclusive foram casas adquiridas. Fazano da vida. Um fazano da vida. Que foram casas adquiridas próximas à propriedade ao restaurante e foram derrubando as paredes que ligavam as casas e fez-se um grande estreito de hotelaria com um restaurante no meio. Então, o detalhe, a hospitalidade, a atenção ao hóspede começava muito antes. No momento que você mostrava interesse em ter uma experiência de almoço, jantar ou café da manhã no nosso restaurante, lá no La Côte Saint-Jacques, eles entravam em contato, perguntavam se tinha uma alergia, se tinha uma preferência, se era uma ocasião especial, quantas pessoas vinham, se tinha alguma pessoa com alguma restrição alimentar, se tinha algum menor de idade que não necessariamente tinha uma restrição alimentar, mas tinha alguma, vamos dizer, implicância com algum tipo de item. O cardápio era alterado semanalmente. Então, mesmo que você voltasse uma semana ou outra, não seria a mesma experiência. Era a excelência da excelência. Era a excelência da excelência. Você estava adquirindo a experiência de um jantar, mas tinha um pre-arrival, que era preparado antes. Quando você chegava, você era recebido num ambiente com um coquetel, você não sabia que você ia recebido. O coquetel, ele era pareado com espumantes e vinhos. Depois você era acomodado num assento, que também era pareado com espumantes e vinhos. Todas as 7 etapas do almoço e do jantar. Depois tinha o charriot de fromage, que são os queijos, tinha uma seleção de queijos. E na despedida tinha um pequeno mimo, um presente do hotel, que também não era sempre o mesmo. Mudava, que era associado àquela região, que era a região da Borgonha, na cidade de Joigny. Então você vê que a venda era do jantar, era do almoço, mas a experiência é muito além daquilo que era vendido. E o brinde dava um pertencimento. Exatamente. Agora, exatamente. E aprendeu francês? Eu aprendi o francês na marra. A minha primeira... Tinha nem como, né? Não tinha nem como. Meu primeiro desconforto estomacal que eu tive que ir para o hospital para explicar não foi o inglês que ajudou, não foi desenhar num bloquinho de notas que ajudou. Mesmo porque eles não gostam muito. Eles não são muito fãs. Não. E era Joigny, era uma cidade de 17 mil habitantes, era no interior. Então, assim, eles não falavam muito inglês. Tinha uma noção, mas não falavam muito inglês. Eu aprendi, infelizmente eu não tenho mais a mesma fluência que eu tinha antes, eu acabei meio pegando uma tangente, apesar de ter trabalhado na Cor, que é uma rede francesa, acabei pegando uma tangente mais nacional, né, passando por Mercury, passei pelo Fairmont, pelo Sofitel, passei pelo Ibis, então o público virou muito mais hispânico / brasileiro, né, latino, então perdi um pouco do francês, mas eu ainda consigo arranhar um pouquinho, consigo conversar. E o Copacabana? Copacabana Palace, também foi uma experiência fantástica na minha vida, dentro do luxo também, foi... Quanto tempo você ficou lá na França? Na França eu fiquei 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Foi bastante tempo. Aí você volta para o Brasil. Eu volto para o Brasil. Voltei para o Brasil, inclusive, curiosamente, muito associado ao Copacabana Palace. Eu não pretendia voltar para o Brasil. Eu curtia a minha vida na França. Eu gostava do savoir-faire, do joie de vivre francês. Eu curtia ficar lá. Só que o meu número francês tocou um dia. Era um número brasileiro. Eu falei, mas eu não dei meu número da França para ninguém. Na hora que eu atendi, era a equipe de recrutamento e seleção do Copacabana Palace perguntando, olha, nós temos uma vaga de maître no nosso restaurante Pérgola. Eu gostaria de saber se você tem interesse de participar do processo de seleção. Eu falei, olha... Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas é claro que eu quero participar. Isso foi vocês me acharam aqui, né? E eu não tinha, ninguém tinha esse meu número, não sei como vocês se esforçaram. O mínimo que eu posso fazer é participar do processo de seleção. E eles falaram assim, claro, com certeza. Eu só perguntei, mas quando é que seria a data para início, caso eu passasse pelo processo de seleção? Amanhã. Seriam 2 semanas depois. Eu falei, olha... eu não consigo chegar em 2 semanas. Está faltando muito pouco tempo para encerrar meu contrato aqui, são 20 dias que faltavam encerrar o contrato, podemos postergar para o mês seguinte? Falei, olha, infelizmente não tem como. A gente precisa dessa vaga um pouco com mais urgência, então agradecemos, não foi dessa vez. Foi bom, não foi dessa vez. Mas novamente apareceu a oportunidade. Eu estava no Fairmont, trabalhando no Fairmont, estava como gerente de recepção e guest relations lá, trabalhando com o grande Neto Moreira, nosso gerente operacional hoje, diretor de área. Já esteve aqui com a gente. Já esteve com vocês também, pronto. Com o fantástico Gustavo Valente, hoje diretor de hospedagem do Palácio Tangará, como meu gerente. E sob a liderança deles, eu cheguei à gerência de recepção, gerente de guest relations, gerente noturno, enfim, já passei por todas essas etapas. E no Fairmont chegou essa proposta da Lívia Garcia, que trabalhou comigo no Fairmont, falando, Andrei, estou aqui no Copacabana Palace, como gerente de recepção, e eu preciso de alguém com a sua expertise, com o seu tato, com o seu conhecimento, para me ajudar aqui. Estamos com um processo de LQA, estamos com algumas dificuldades, precisamos investir nisso. Leading Quality Assurance, né? A auditoria super, hiper rigorosa, que dá chancela para algumas agências um pouco high-end comprarem as hospedagens no hotel.
E aí eu entrei para o Copacabana Palace, entrei como supervisor de operações da recepção lá, no front office, na verdade, incluindo recepção, concierge, mensageiro e capitães porteiro. Complexo. E foi bastante complexo e foi uma outra experiência inacreditável. É isso que eu ia falar, porque eu vou Inacreditável. compartilhar. Eu tive o privilégio, na minha carreira, de trabalhar com alguns ícones, tanto hotéis quanto pessoas. Uhum. Então eu tive o privilégio de trabalhar com Bonadonna, uma época. Incrível, Rolando de Bonadonna, claro. Incrível. Fantástico profissional. Com a senhora Tia Kwaoki, Uhum. entendeu? Em um determinado momento. E um dos auges que, por mais que possam parecer não muito hoje, mas que para mim foi quando eu consegui trabalhar no Maxud Plaza. Não, um grande ícone aqui de São Paulo, um nome no Brasil. Exatamente e tal. Não, então, óbvio. pra você, essa sensação para você também, quando entrou, quando pisou, você falou, cara... Não, foi incrível. Foi assim, foi e eu agradeço a Lívia até hoje pelo contato, pela experiência que eu tive, foi inacreditável. Porque assim que eu decidi que eu queria trabalhar com hotelaria, quando eu voltei da Europa, do meu mochilão, eu comprei o livro de acho que foram 70 anos do Copacabana Palace. E eu tenho esse livro até hoje. Então, quando eu finalmente, 10 anos depois, eu consegui trabalhar no Copacabana Palace, foi assim um fechamento de ciclo tão interessante, tão bacana, tão destinado a acontecer, que foi lindo para mim. Foi muito mais do que uma experiência profissional. Legal. Foi algo que tocou meu coração, sabe? Então foi muito bom. E essa vida de camaleão, vamos pensar assim, né? Mudando-se foram quantas cidades? Vamos lá. Canela, Gramado, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Paris, Joni, Califórnia. Califórnia é um estado, na verdade eu morei em Davis, que era uma cidade universitária. Onde mais que eu já morei? Acho que foram 7 cidades que eu me recordo porque eu vivi bastante tempo. Sim. Mas teve outras, eu morei em Araraquara durante um brevíssimo período. E aí bairros, nossa senhora, vai para mais de dezenas de bairros. E ainda no Camaleão. Aí você vem por Holiday. Vem Sim. por Inhambi, por parque aqui, 780 apartamentos. Isso. Como é que você ainda se vê dentro dessa atmosfera do luxo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Realmente o Holiday Park Inhambi é um outro segmento, é um outro público, é uma outra proposta de hotelaria. Mas eu acho que é uma proposta, e essa que é a graça do desafio, eu vou me apropriar do termo camaleão, de ter essas habilidades camaleão. É trazer o detalhe, o refinamento, a atenção aos processos, como isso pode ser aplicado tanto em escala, vamos dizer assim, gourmetizado, uma escala do luxo, que é uma escala mais pontual, personalizada, como eu tive na França, como eu tive no Fairmont, como eu tive no Sofitel, como eu tive no Copacabana Palace, como algo que pode ser trazido também para um hotel de 780 apartamentos, com um público extremamente variado, onde um dia você tem uma Gamescom, que é um congresso, uma feira de jogos. É uma loucura. Uma loucura, 2, 3 dias depois você tem um farmácia. Não, e início companhia aérea chegando e saindo. Companhia aérea chegando e saindo, tudo isso. Corporativo no meio desse tudo. No mesmo ambiente. Então, esse foi o grande desafio para mim, esse foi o grande interesse, é trazer essas pílulas do luxo, essas pílulas de personalização, esse tato, esse toque num ambiente tão múltiplo, tão diverso, que torna o desafio tão interessante. Como atender ao mesmo tempo uma pessoa que está lá para competir num jogo de videogame e ganhar e com uma premiação, quanto em seguida eu estou fazendo um check-in de uma pessoa que veio para um congresso de gastroenterologia e aí depois é uma pessoa super chateada porque teve um layover da Ibéria. Então cada pessoa... E tem os shows agora, assim, né? E tem os shows. Os mega shows ali do lado, também tem os mega que shows. também chega a galera... E nem vamos falar do carnaval, Exato. que é um evento dentro de um outro grande evento. Então isso é muito legal e dá para trazer isso sim. Esse é um grande desafio que as pessoas desacreditam, acham que não dá, acham que são dois mundos completamente diferentes, o mundo do luxo, do mundo do corporativo. Não é. Hoje, gente, o luxo está muito mais associado à experiência do que a algo tátil, algo físico. A hotelaria não é mais um chuveiro, Exatamente. não é mais um quarto. É a experiência em torno daquilo. As pessoas compram uma expectativa, Mas aí não você uma tem hospedagem. mas aí você tem um desafio ali, que é o seguinte... Opa! Como é que você traduz isso para a equipe? Porque você não consegue se multiplicar para atender todo mundo. E aí, com quantos você está lá na A equipe hoje no são total? 30. O total do hotel, se não me engano, são 300. A recepção, em torno de 30 pessoas. Vai variar de acordo com alguns extras e temporários que a gente contrata. Como é que você passa isso para os 30? Não é fácil, porque envolve abrir mão
de muita tomada de decisão sozinho. Primeiro, começa sabendo que eu não vou fazer tudo sozinho. Como você mesmo mencionou, é impossível, eu não vou conseguir fazer. Segundo, eu não sou a linha de frente. Eu sou talvez a quarta ou quinta pessoa após a linha de frente. E entender que o meu hóspede, o meu cliente, não é necessariamente o cliente final. É o meu coordenador, os meus 2 coordenadores. Atender as demandas e as necessidades de conhecimento acadêmico e operacional deles, atendendo a eles e dando a eles esse suporte e mostrando para eles como isso pode ser feito, eles passam isso para os supervisores, que por sua vez se sentem seguros em multiplicar para cada uma das suas equipes. Nós estamos falando de 30 pessoas. Então não sou eu o responsável por 29, eu sou o 30º. Eu sou responsável por 2, que por sua vez são responsáveis por mais 2, por 4, por 16 e assim segue. Que vai chegar no cara que Exatamente. fala boa tarde, bem-vindo ao hotel. Bem-vindo ao hotel. Exatamente. E ele teve uma experiência muito interessante que foi elevar o NPS, né? Foi. Como é que você faz, então, para que esse número de hóspedes se sinta único? Na mesma linha, da mesma maneira que eu consigo fazer os 29, 30 colaboradores que trabalham comigo se sentirem únicos. É entender que cada atendimento, cada contato com cada indivíduo, seja um hóspede, seja um prestador de serviço, seja uma pessoa que está de passagem, seja alguém que apareceu errado lá no hotel. Porque também já acontece isso, uma senhorinha tadinha cega, o taxista de estrangeira deixou ela lá porque achou que ela queria ficar lá, ela não tinha nada, queria ir para o aeroporto. Então é isso, é entender que cada contato de um ser humano com o outro é um universo de possibilidades, um universo de conhecimento, é um universo diferente. Não é sequencial. São momentos diferentes. Então, dê atenção àquele que está na sua frente. Isso tem a ver com o teu artigo que você falou sobre percepção e perspectiva? Com certeza. Percepção e perspectiva são coisas completamente diferentes. As pessoas confundem um com o outro. Né? A perspectiva ela vem de um ponto de origem. Tá? Enquanto que o outro é uma experiência, algo vivido. Então isso precisa ser muito bem presenciado. E no calor do momento, no correr das coisas, principalmente no hotel de 780 apartamentos, 1.400 pessoas andando, 19 salões de eventos. Voos atrasados. Isso se perde. Voos atrasados, pessoas com pressa. Irritados. Tudo isso se perde. Isso é importante. Você tem que se colocar, é a famosa empatia. Você tem que se colocar na posição da pessoa que está na sua frente. O que se torna muito difícil fazer. É difícil fazer uma vez. Exato. É muito difícil fazer 5 vezes. É mais difícil ainda fazer 1.400 vezes com 780 apartamentos, cada um com 2 pessoas. Mas é necessário, é importante. Você precisa se desprender da sua opinião, da sua visão daquele processo. Você tem que se colocar na posição daquela pessoa que está ali. O que é importante para um não é importante para outro. Eu tive, se me permitir, essa semana passada, uma discussão muito interessante com 2 colegas, 2 recepcionistas. Um hóspede, eram 3 horas da tarde, ele havia reservado uma suíte no nosso hotel. A suíte não estava pronta às 3 horas da tarde. É o pior cenário possível. Exato. Quando a gente está desde 10 horas da manhã, falando check-in às 3, a gente está com o apartamento. Deu 3 horas, faca e queijo na mão, ou tem apartamento, ou não tem o que fazer. E aí eles falam assim, não, mas o hóspede quer o melhor apartamento, ele reservou o melhor apartamento, ele precisa do melhor apartamento, a suíte não está pronta, o melhor apartamento. Eu falei, gente, mas vocês conversaram com o hóspede, o que é o melhor apartamento para ele? Exatamente. Acabou que as nossas suítes, essa suíte em específico, era virada para marginal. E o que ele queria era um apartamento alto, silencioso. Temos outras suítes, é uma reserva feita diretamente com o hotel, veja a diferença das diárias, dê o desconto, coloque ele na melhor suíte para ele. Atendeu a cenário perfeito para Cenário perfeito. O hóspede fez o check-in na hora, recebeu o apartamento, deixou uma avaliação maravilhosa para a equipe e eles entenderam a diferença entre o que é melhor para mim e o que é melhor para quem eu estou atendendo. Isso é importantíssimo. De novo, uma vez é fácil, 2 é um pouquinho mais difícil. 30, 40, 70 é bem complexo. Mas é aí que você vai lapidando e transformando aquele pedaço de pedra numa estátua linda. Eu trabalhei 10 anos no front. Fui desde mensageiro. Bom, temos carreiras muito semelhantes. Pronto. Fui desde mensageiro, capitão porteiro, com capzinho e tudo. Maravilha. Fui recepcionista, fui auditor, fui de reservas, então a gente teve com a mesma passagens trajetória. pequenas, assim, em reservas e eventos, mas a minha maior parte mesmo foi front. Pronto. Manter a equipe motivada com essa essência de check-in, check-out, é um negócio muito difícil, porque às vezes você vai fazer, sei lá, 50 check-ins, 60 check-outs, uma pessoa. Sim. O que você tem trabalhado para
para a equipe conseguir descansar. Porque mentalmente, assim, ocupa muito tempo das pessoas, desgasta muito, ocupa muito tempo, não, mas desgasta muito e tal. E, cara, você sabe que você tá quando o período pré-folga, você tá como recepcionista, você já tá de folga. Você tá ali querendo... O que você tem utilizado? Porque a gente fala muito sobre essa exaustão, né? Dessas pessoas que estão ali diretamente no atendimento, enfim. Olha, eu abordo esse tópico com os meus coordenadores, com o Alexandre e com o Fábio, assim como com a Camila e com o Ren, que são os nossos supervisores, de duas maneiras, uma maneira processual e uma maneira humana. A maneira processual é entender que eu preciso de um certo número de pessoas, recepcionistas, em certos picos de horário. Então, uma das nossas estratégias é sobrepor as escalas. Então, ao invés da clássica de 7 às 15, das 15 às 23, a gente sobrepõe. Chega às 6 da manhã até às 2, mas o pessoal da tarde chega mais cedo. Chega de meio-dia e vai ter um pouco mais tarde. E a gente aumenta o número de intermediários. Legal. De modo que a gente consiga toda uma equipe almoça junto, toda uma equipe janta junto. Então, com isso, a gente, nos horários de pico, que é o horário do meio-dia, às 2, que são check-outs, e às 18 horas, que é o horário de check-in, eu evito sobrecarga. Ninguém faz mais do que aquilo que aguenta. Uma outra abordagem que a gente tem, que também é processual, é analisar nos períodos de alta e baixa ocupação. Períodos de alta ocupação, a gente terceiriza, entre aspas, para cada um dos nossos recepcionistas, a administração do seu próprio banco de hora. E aí, quando for a sua folga, eu pago o seu banco de hora e lhe dou a compensa colado na sua folga. Então, você descansa. Muito mais. Um dia você descansa, o outro você vai para um samba, vai para um bar, curte uma praia, você faz o que você quiser. Então essa é a parte processual. E a parte humana é entender o limite de cada um deles. Eu tenho alguns recepcionistas lá no hotel que parecem robôs, os caras são fantásticos. Eles fazem com a mesma competência 10 a 80 check-ins. E quando tem pessoas que não conseguem fazer 5 check-ins sem beber um copo d'água. E não tem problema, eu tenho que entender o limite de cada um. Para dar aquele... Por isso que são indivíduos, né? Por isso que são indivíduos. E não coletivos, né? Exatamente. É um exemplo que eu sempre falo para eles. Eu falei, gente, olha só, tem uma diferença muito grande entre os totens do aeroporto, as máquinas de fazer check-in, e vocês. Vocês são pessoas. Vocês se conectam com outras pessoas. Vocês conseguem entender e ter empatia com outras pessoas. Resolver problema. Porque se toda vez que der problema, vocês derem tela azul e pedir para ir até o balcão ao lado, como acontece com o totem, a gente trocava para totem. É esse ponto que você se defende como líder democrático? Sim. Esse e também o fato de eu entender que eu sou colega deles, não sou chefe deles. Eu não sou o dono da razão e nem quem conhece de tudo. Pode ser que eu tenha... O problema de hoje em dia que eu sinto das pessoas é que elas estão tão próximas do objeto analisado que elas não conseguem dar um passo para trás para ver de uma outra perspectiva. Então, às vezes, uma pessoa de alimentos e bebidas, uma pessoa do almoxarifado financeiro, passa do lado e fala assim, Andrei, e se fizer assim? Eu tenho que entender que pode ser feito de outra maneira e que nós dois queremos o mesmo resultado. Então, quando eu me refiro a uma liderança democrática, eu me refiro a isso. Todos têm palavra ativa em todos os processos que envolvem recepção, guest relations, mensageria, capitão porteiro. Todos têm, a opinião tem todos o mesmo peso. Não tem opinião ruim, tem estratégia mal traçada. E aí, nesse sentido, todos se sentem parte do projeto, todos se sentem dono do projeto, entregam com a mesma energia. O resultado vem mais rápido e o resultado não é meu, é de todos. Porra, então bacana. É fantástico. Então é nesse sentido que é democrático. O único momento em que eu vou falar, não, eu vou tomar essas decisões, foi no momento que o cargo precisa tomar a decisão. O resto pode ser todo democrático. Eu acho que é isso que une a equipe. Isso que faz com que o projeto aconteça mais cedo e chegue mais rápido. NPS, DSI, todos os indicadores. São números que estão associados diretamente a seres humanos. Não estão desassociados. Eu tenho cada vez mais trabalhado o conceito que o nosso maior ativo dentro da hospitalidade, porque eu separo assim, a hotelaria para mim é estrutura. Sim. É estrutura, entendeu? Como um todo. Mas hospitalidade é o todo diferencial. Isso, exatamente. E eu tenho pensado que cada vez mais a hospitalidade vai ser o nosso maior ativo. Vai ser o nosso maior... Que vai fazer toda a diferença entre a pessoa optar em ficar em um hotel e num STR, né? No Short Term Rental. Sim. Porque, assim, se eu não tenho essa hospitalidade na hotelaria, eu vou para um lugar onde eu não preciso ter. E tá tudo certo, né? Ali
Eu vou passar por um processo e vou ficar hospedado. Mas na hotelaria eu vou ter várias pessoas que podem me proporcionar uma experiência de hospitalidade incrível. Exatamente. Que não vai fazer com que eu deixe de ficar no hotel, porque eu sempre vou saber que ali eu vou encontrar isso. Você Né? bem tratado, você bem cuidado como ser humano. Até porque, como você mesmo falou, a estrutura se copia. Eu posso fazer um hotel idêntico ao seu. Se eu tiver recursos, eu monto o mesmo prédio, mesma paleta de cor, mesma recepção, tudo igual, mesma quantidade de pessoas. Mas não vai ser a mesma experiência. Porque a experiência vem do indivíduo, vem das interações e das trocas humanas. E como é que você vende essa ideia de que o bom atendimento, ele dá lucro, ele dá receita? Tem a ver com valor, raridade, imitabilidade e organização, que você defende num dos artigos? Sim, tem a ver com tudo isso. Eu sempre fui eu sempre sou um grande advogado, eu sempre levanto a bandeira do conceito de entender o indivíduo, né? E por mais que você consiga, como você mencionou, todos esses tópicos, você consegue imitar, você consegue fazer isso tudo, o valor está intimamente associado a um indivíduo. Eu posso recriar um Copacabana Palace inteiro. Eu posso conseguir acionistas, posso conseguir alguns investidores, posso conseguir algumas pessoas, recriar ele do lado, o endereço ao lado. Mas a história que ele teve, ele criou. Foram criados por pessoas, quem frequentou, a família Gimli, os colaboradores, as fotos, as histórias. Isso é impossível de imitar. Isso é impossível de imitar. É a alma do hotel. Isso quem faz somos cada um de nós. Essa essência não Essa é a essência. Então, não tem como você imitar. Inclusive, você pode até pegar uma família Gimli do Copacabana Palace e colocar a família Gimli em outro Copacabana Palace. Mas se aqueles seres humanos, aquelas pessoas que cercam essa família, forem outras, as circunstâncias e o resultado será outro. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, essa individualidade, entender o ser humano como indivíduo. Você não consegue imitar o ser humano, você não consegue imitar um projeto, você não consegue fazer igual. Você tem que investir em pessoas ou no capital humano e no indivíduo, compreender cada um como um indivíduo. Que legal. E quem que é o André fora do hotel? Para descansar. Ó, ali, ó, pum. Descansei. Fechei o computador e tal. Quem que é esse André aí fora? O que ele faz para descansar? É uma pessoa completamente diferente. As pessoas não imaginam. Bom, não estou mais no Rio, estou morando agora em São Paulo, né? E aqui em São Paulo eu descobri que eu gosto de um ar-condicionado, um Netflix, né? Um streaming, né? Não tá pondo mais ketchup na pizza? Não tô pondo ketchup na pizza, não faço mais isso. Inclusive, eu tive uma dificuldade de compreender as pizzas de São Paulo. Eu tive um episódio que eu pedi uma pizza de calabresa, veio massa, eu já saí. molho de tomate e a calabresa, eu sentia falta do queijo. Eu não vou, a gente não vai ter tempo. Mas depois a gente marca isso embaixo. Eu liguei porque os meus amigos cariocas, às vezes, não aceitam isso. Não tem como, porque a pizza, em sua essência, pizza é massa, molho de tomate e queijo. O sabor vem depois. Aqui não veio com queijo. Enfim, eu liguei pra pizzaria. Mas enfim, isso é uma outra conversa para outro momento. Mas eu gosto muito de jogar um jogo de tabuleiro. Legal. Eu gosto muito de jogar um jogo de tabuleiro. Os clássicos, Banco Imobiliário, War, acho muito gostoso, muito legal. Eu gosto de jogar um videogame também, é legal, para distrair. Eu jogo com vários colegas de hotelaria. Gosto de sair para comer uma pizza fora. Descobri que com o próprio Gustavo do Plaza Tangará, ele descobriu uma pizzaria aqui no Brooklyn maravilhosa. Fui lá, fiquei fascinado, muito bom. Gosto de um barzinho com uma música ao vivo. É isso que eu gosto. Gosto de um bom vinho. Gosto de um drink muito bem feito, gelado. Isso é muito gostoso. É isso que eu gosto. Gosto de paz, gosto de tranquilidade. De dar uma vivida, né? Exatamente. Viajar também bastante, eu gosto. Agora, daqui a 18 dias eu vou estar na Bahia, Porto Seguro. Opa! Então, estou animado com isso. Então, tá aí. E mesmo conhecendo o mundo afora, você ainda se admira ou existem elementos suficientes nesse Brasilzão para te espantar, para te surpreender? Com certeza, com certeza. Nossa cultura é riquíssima. Tudo me impressiona aqui. Das coisas mais simples, como a própria cultura do vira-lata caramelo. É uma coisa fantástica. Quiseram tirar a nossa marca, né? Entendeu? Não jamais. Nossa, pelo amor de Deus. Teve um país aí que o México quis registrar a marca vira-lata caramelo. Não, isso é nosso. A raça, né?
Não, jamais esse é nosso. Acho isso muito incrível. Acho que as coisas assim, acho que a diferença de sotaques, a diferença de como fazer um prato de comida. Eu sou um apaixonado por gastronomia, as diferenças de cultura dentro de um próprio estado. É incrível como a cultura aqui na cidade de São Paulo é completamente diferente de Guarulhos. Sim. A família da minha esposa é de Guarulhos. A Nathalie, linda, minha mulher, tá lá no Rio de Janeiro. Ela tá trabalhando no Rox agora, dinner show lá. Ah, legal. Então, assim, é fantástico. Isso é incrível. As pessoas, como elas se comunicam entre bairros diferentes. Aqui em São Paulo é incrível. Sim. Como você vai no Brooklyn é uma coisa, Santana é outra, no Brás é outra completamente diferente. E o centro é a loucura de tudo isso. Uma loucura. No centro de São Paulo você tá no Casa do Porco, que é um restaurante incrível, e 2 quadras depois tem um boteco com um copo americano e tá tudo certo. Então tudo isso é muito incrível. As pessoas e as histórias de onde vieram, as superações. É aquilo, eu gosto de sentar e conversar durante horas. Eu falo, adoro, é isso. Então, cada um é uma cultura, cada um é um universo, isso para mim é incrível. Você é um estudioso da geração Z. Gosto de estudar. Gosto. Como é a geração Z do Rio e a geração Z de São Paulo? É bem diferente, é muito curioso. Eu costumo brincar com o pessoal aqui do hotel, o pessoal com quem eu trabalho, que no Rio de Janeiro, isso não é errado, isso não é certo, isso é diferente. E essa aqui é a graça. Mas no Rio de Janeiro, nós temos os finais de semana, e por acaso, de segunda a sexta. Sim. E aqui em São Paulo, nós temos de segunda a sexta, e por acaso tem um final de semana. Então no Rio, vive-se sábado e domingo, e tolera-se de segunda a sexta. A gente, na segunda-feira, comemora o sábado e domingo que tivemos. Na terça, a gente lembra que foi muito legal o domingo. Na quarta, a gente está fazendo o esquenta, porque logo é quinta e vai sextar. E aí vem sábado e domingo. Enquanto que aqui, você, segunda a sexta, corporativo, trabalho, não sei o quê. Chega no sábado, vai tomar um shopping. Você lembra o que aconteceu na segunda? Nossa, terça-feira foi caótico, né? Resolvemos a quarta. Então, são 2 cenários completamente diferentes. É a mesma geração, todas com pressa, com vontade, com gana, querendo mostrar serviço, mas com visões de mundo muito diferentes. Mas é muito interessante também. Mas essa é a maior diferença dessas 2 gerações. E a pressa, querer ser dono do negócio, ser um gerente, ser um diretor e querer pular etapas, estarem muito ansiosos, a frequência enorme de feedbacks, isso eu acho fantástico. Acho isso fantástico. Sentar e conversar semanalmente, às vezes eu tenho um rapaz que trabalha comigo novo agora, o estagiário, o nome dele é Juliano. Toda semana ele entra na minha sala, conversa comigo durante uns 45 minutos. Aí fala de arquivamento de FNRH, de como a gente poderia melhorar o processo de organização das notas fiscais conforme o horário de serviço. Isso. Eu falo, gente, mas o Andrei, eu queria saber com você, isso que eu estou fazendo aqui, como é que está sendo visto pela coordenação, pela supervisão? Perfeito, isso é um desenvolvimento? Eu falo, gente, o garoto tem 19 anos de idade. Eu com 19 anos de idade estava tentando surfar, era um desastre surfando no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, é um grupo que tem tudo para chegar onde a minha geração chegou muito mais rápido. Mas o grande desafio é a ansiedade. Sim. Você percebe essa ansiedade diferente, né? Das equipes também. Quer dizer, a tua equipe no Rio existia um padrão. A equipe aqui em São Paulo existe outro padrão de comportamento, de vontade, de atendimento. Como é que você diferencia essas duas? Sim. Eu sinto que ambas têm a mesma ansiedade, tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em São Paulo, querem chegar lá o quanto antes, querem mostrar serviço, né? Vamos dizer assim, bem no palavreado popular. Mas a grande diferença é que a cultura do Rio de Janeiro é mais despojada. Sim. Então, por mais que você esteja no Copacabana Palace, que é um high-end luxuosíssimo, as pessoas, você ainda consegue ter um atendimento com um gingado, um carioquês, algo bem praiano, que enquanto que em São Paulo ele é bem corporativo, ele é bem sério. A gente se preocupa na pontuação da frase, na dicção, na forma clara de falar. Sisudo, né? Até um atendimento mais sisudo. Sim, meio mais sério. Então, ele não é mal educado, mas ele é sisudo. Sisudo, exatamente. Então se vê essas diferenças bem distintas, que é cultura do lugar, né? Como as pessoas, o ambiente que elas estão inseridas. Mas as duas são bem ansiosas, as duas fazem para mostrar resultado, as duas gostam de trazer o trabalho que fizeram para você, para ser avaliado constantemente. Você viu, tive menos ajustes,
fiz menos estornos. Meu check-in agora está levando 2 minutos, 3 minutos no máximo. Né? Querem ser percebidos. Elas pesquisam, elas entram nos portais de avaliação. Me mencionaram no Google, apareci no Booking, e aí, né? no TripAdvisor. Falei assim, tá ótimo. O que vamos maravilha. fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Quantos desses eu preciso para virar recepcionista sênior? Como se tivesse uma relação imediata entre quantidade e qualidade. Então, assim, isso tem nos dois lugares. A diferença é o gingado e a abordagem. Um mais sisudo, um mais sério, um mais profissional. Outro é mais praiano, mais tranquilo. Você tem muita rotatividade lá? Tínhamos bastante rotatividade, mas estava muito mais associada aos processos enrijecidos da recepção do que necessariamente ao hotel, ao segmento, aos hóspedes. Agora que houve uma mudança nossa interna, a gente conseguiu melhorar isso, a gente não tem mais saída, nosso turnover está maravilhoso. Não, porque aproveitando o gancho dessa pergunta, eu tenho muito contato com o pessoal do Senac São Paulo, enfim, maravilhoso, a gente várias parcerias, inclusive Dani Mendes esteve aqui, estreou o nosso podcast, Ana Marta também teve, Ana Bizelli, enfim, o Senac quase todo nomes já esteve aqui. E a gente estava falando sobre essa dificuldade do interesse da geração em fazer carreira. Sim. Né? E aí eu te perguntei da rotatividade, porque, vejo que você trabalha super bem, tem tentado inovar e pensar, e aí eu queria pensar assim, que dicas que a gente pode dar para esses gestores, principalmente esses gestores que estão lidando mais com equipe de atendimento, enfim, para a gente conseguir ter mais esse interesse das pessoas em fazerem carreira, porque não vai dar para atender todas as ansiedades, mas ao mesmo tempo... Não dá. Você não consegue atender todas as ansiedades, mas você consegue dar propósito a cada uma delas. Atendê-las é diferente de dar propósito. Isso é muito importante. Então, a gente trabalha, principalmente quando você faz parte de um comitê executivo de um grande hotel como o Holiday Inn, você trabalha com grandes números, grandes indicadores. E às vezes é difícil a gente voltar algumas etapas e tentar dar importância e dar razão a pequenos números, a pequenos indicadores. Então, quando um jovem aprendiz vem conversar comigo, ou quando um dos acionistas vem conversar comigo, é uma conversa completamente diferente. Mas eu tenho que conseguir entender como gestor, como uma pessoa de estrada, com 17, 18 anos de experiência, a dar a mesma importância a um indicador pequeno de quem está começando, como um indicador grande de quem é um acionista. Então isso é muito importante. E para isso você precisa entender muito bem todas as etapas do processo. Porque você pode não necessariamente sanar aquela ansiedade, aquela necessidade, mas você consegue direcionar aquela energia, mostrar como o jovem aprendiz, guardando notas fiscais dias após dias nas pastas de cada um dos apartamentos, tem uma grande importância no todo, vai dar a ele energia para continuar fazendo aquilo, porque ele é importante, ele faz parte do processo. Agora, a questão camaleão ainda está na minha mente, ou seja, as mudanças. Sim. Hoje estamos no líder democrático. Sim. Qual é o próximo passo? Já estás estudando a próxima estilo de liderança, porque ela se esgota. Sim. Aí tem que vir um novo compasso para se adaptar aos novos cenários, às novas gerações. Eu acho que ainda tem um pouco da liderança democrática, mas eu sinto que eu preciso hoje, por causa dessa nova geração, ter talvez uma liderança que eu faria uma análise como se fosse das aulas práticas da autoescola. Eu tenho pedais de freio e de acelerador, mas eu não tenho um volante. Então é entender que há pessoas que podem dirigir, mas eu, com meu conhecimento, posso acelerar, desacelerar, frear, indicar troca-marcha ou não. É dar o controle ao outro, mas observar na lateral. Porque o carro anda. Eu não necessariamente preciso estar pilotando. Eu preciso estar observando e dando as diretrizes. Eu acho que então ainda está associado a uma liderança mais democrática, que eu acho que isso é muito importante. Uma liderança observadora, sim, servidora, quem sabe? Com certeza. O servidor é a palavra que você acabou de falar. Vem da hospitalidade também. É o servir. O ato de servir. Castelli falava muito disso. Sim. É o ato maior de amor e de hospitalidade é servir. Servidão não é o igual a ser menos que alguém. Eu acho que para a gente o que vai ajudar é começar a ter treinamentos, principalmente para os atendimentos. E as outras áreas são muito importantes, tá, gente? Quem também não aparece, ela faz toda a diferença num todo. Mas acho que a gente começar a ter treinamentos sobre sentidos. Sim. Sabe? A gente sair do que eu quero fazer um check-in, eu preciso fazer isso, e vou entregar a chave para o hóspede, ele vai subir e está tudo certo. Os sentidos. Mas os treinamentos para as equipes.
Porque quer queira, quer não, por mais... Você mesmo falou, e eu concordo plenamente. Quer queira, quer não, a gente tá tão padronizado e engessado que a gente não tem como disruptar de uma maneira muito abrupta. Não. Mas a gente precisa ter treinamentos. E aí, quando eu falo treinamento, não é um papo antes do turno começar. Não. É sentar todo mundo, vamos trabalhar o respirar. É aquilo que você bem... O exemplo que você deu é claríssimo. O cara não queria a melhor suíte. Ele queria uma suíte silenciosa que não fosse para marginal. E que se descobriu através de uma conversa. Escutando, conversando, tratando como um indivíduo, entendendo cada um. Isso que você falou do processo, né, do checklist de um check-in ou de check-out, de uma abertura de reserva, de um ajuste, de um estorno, é muito importante. Isso tem que ser, eu falo para a equipe lá do hotel, isso tem que ser como respirar. Eu não penso para respirar. Eu simplesmente respiro. Para um recepcionista, fazer um check-in, um check-out, né? Tem que ser orgânico. Eu tenho que pensar, eu tenho que gastar minha energia com o que importa. Isso eu estou fazendo automático. Eu estou conversando com vocês, me interessando pela sua viagem, pelo que você veio, enquanto eu estou preenchendo seu cadastro, enquanto eu estou imprimindo sua ficha, enquanto eu estou fazendo sua pré-autorização. Meu foco está em você. Isso aqui eu respiro isso. Isso eu faço todo dia, 780 vezes por dia. Não é aqui que tem que estar meu foco. Tem que estar em você. Isso aqui é o processo. Então isso é muito importante. É sair do papel, sair do processo, absorver isso de forma orgânica e conversar com a pessoa, atender. Eu gosto muito do tênis, assim, eu sou um jogador de tênis que é esforçado para passar a bola para o outro lado da rede, e até aí tá tudo certo. Muitas vezes não consigo ser bem sucedido, mas eu gosto muito do tênis, porque o tênis ele tem uma questão que é, a cada jogada eu preciso pensar antes do que eu vou fazer. Sim. E mesmo que seja numa fração de segundos, ainda assim eu preciso pensar. Se eu vou repetir o mesmo movimento, se eu vou fazer um movimento diferente, se eu vou ter um movimento mais forte, se eu vou ter um movimento mais leve. Isso. E eu acho que são esses sentidos, né, de que Sem a gente dúvida. precisa... E aí, hoje a gente não tem no mercado. O que a gente está falando aqui é de uma ideia disruptiva de pensar em esse atendimento ele ter uma outra maneira de ser trabalhado. Sim, exatamente. Né? Agora, você está saindo também de vez em quando do meio hoteleiro e dando palestras. Sim. Você foi na PUC do Rio, se eu não me engano. Fui. Como é que é essa questão de levar a memória, levar a experiência para um mundo que não conhece a hotelaria? Pelo menos na prática, né? Mas conhece muito mais como hóspede, mas não propriamente como... Qual é o teu objetivo nesse sentido? Eu acho interessante, porque eu nunca busquei esse mundo de palestras, de conversas, principalmente com estudantes. Esse mundo se apresentou a mim. As pessoas ficaram sabendo. Nossa, você trabalhou, fez a abertura de um Fermo, trabalhou no Sofitel, trabalhou na França, trabalhou no Copacabana Palace. Como é? Como foi? Foi dessa sequência de perguntas de como é, como foi. Eu falei, então vamos oficializar, vamos conversar sobre como é, como foi. E aí começou, e eu vi que as pessoas têm muita sede por essa informação. Total. Muita sede por essa informação e ainda é muito desconhecida. Tem muito a visão de que o hotel é como o filme, aquele grande hotel Budapeste. E elas estão apaixonadas pelo romance do hotel. E elas querem saber, White dessa Lotus. maneira? Exatamente. Nossa, essa série é fantástica. Exatamente. Então, assim, é assim mesmo, é assim que funciona. Eu falei, então vamos conversar. Não é segredo nenhum. Eu falo, e é isso, gente, é falar a realidade. Eu não preciso falar mais do que aquilo que já é o que as pessoas querem. Elas querem Nem conhecimento. suavizar e nem... Não, e nem exagerar. Terrorizar. Não precisa. A realidade da hotelaria já é muito interessante demais. Tanto é que existem o White Lotus, o Grande Hotel Budapeste, assim, grandes romances que se passam em ambientes de hospitalidade. Entendeu? Então, assim, a pessoa já quer. Então, esse mundo se apresentou a mim e eu não precisei me esforçar. Sim. Os 17 anos de estrada que eu já tenho, só contar as vivências que eu tive, eu sempre escuto, nossa, dava para escrever um livro. E quem sabe não seja essa a próxima etapa. Também. Escrever um livro. Mas é só falar, é conversar, as pessoas estão com sede de conhecimento, elas gostam, e esse mundo se apresentou dessa maneira. Só é interessante o que a gente faz. Legal. As pessoas querem saber. E você tem conseguido ler alguma coisa? Eu tento ler. Tem sido bem difícil ler. Um hotel com 780 apartamentos. Não estou conseguindo ler um livro há 2 anos. Está bastante complexo. Mas eu, depois que eu fiz o meu mestrado, eu tenho lido muito mais material acadêmico voltado para a psicologia, para uns temas interessantes como ai, me falhou aqui. Fica tranquilo.
Mas o intrínseco e o extrínseco, né? A parte de motivação, que eu acho que isso é muito interessante, que tem motivação que é somente interna. Não importa o que eu faça de maneira externa, não vou conseguir mover você a fazer algo. Então essas duas dinâmicas são muito interessantes, eu estou lendo muito sobre isso, as coisas fantásticas. Então leituras mais acadêmicas, e menos romances, e menos mistérios nesse sentido. Eu acho isso incrível. Você começou falando da busca pela profissão do pai. Sim. Mas ao que parece, você está indo muito mais pela mãe. Para você ver. Exatamente. Você está indo para a psicologia. Para psicologia, exatamente. Você percebe que essa psicologia da tua mãe te ajudou bastante? Não, com certeza, porque eu tive os dois lados da moeda. O meu pai é uma pessoa muito... Esse é o problema, vamos analisar a solução, solucionado está. E assim a vida inteira, com um ponto de vista muito engenheiro. E realmente as soluções dele eram muito mais rápidas do que a da minha mãe. Né? Muito mais prático. Eu tinha um problema se eu levar meu pai, estava resolvido em minutos. Com a minha mãe ela analisava, mas o porquê daquilo. E aquilo, eu já fui, entre aspas, uma geração Z, eu já tive pressa. Sim. Então, tender a soluções do meu pai era natural, era rápido. Sim. Hoje, as tendências são soluções de minha mãe, que vão na raiz do problema, o porquê daquilo. E é muito mais interessante. Então, sim, eu me esforcei tanto para ser engenheiro e acabo me tornando muito mais um psicólogo. Quem sabe você não é engenheiro de pessoas? Uma interessante análise aí. Isso é bacana. Isso é muito interessante. E eu estava pensando aqui em como é que a gente faz a disrupção dessas questões, né, no atendimento, enfim. Cara, acho que tem soluções que são muito que a gente pode pensar. Por que não ter uma sala de uma meditação de 10 minutos? Sim. Por que não? Sai ali, 10 minutinhos, tal, papapá, entendeu? São coisas que é possível, porque eu acho que assim, é possível a gente ter a paixão que a gente tem aqui pela hospitalidade. Sim, com certeza. Né? Assim, o respirar o lobby, é aquele check-out que é incrível, que a pessoa fala assim, cara, que bom que eu estive essa experiência e tal, e às vezes as pessoas não conseguem entender o quanto que a gente tem paixão nisso, né? Não, isso é verdade. E o importante, que eu acho que a gente tem que ter coragem de executar. Exato. Porque é muito, muito bonito, muito legal. Eu me divirto muito também em ficar no mundo do planejamento. Sim. E a gente faz aquele plano incrível que parece que é infalível. Mas se a gente não executa... Não coloca em prática. Não vai para frente. Então, às vezes, é bom você começa fazendo e aprende ao longo da experiência. A Accor é um hotel-escola? Sem a menor sombra de dúvida. Eu passei por Ibis, Fairmont, Sofitel, Mercury. É um hotel-escola. É uma rede incrível e com profissionais que, assim, têm muito conhecimento. É a rede da minha vida. Trabalhei 5 anos e meio lá e... Não, 12 anos da minha vida foram na Accor e foram incríveis. Foram incríveis. O Orlando Bonadonna, o Olivier Rick, a Júlia Belviso, que hoje está no Mid-Scale também, que trabalhou comigo no Mercury Paulista. A Rosilene Weishaupt, que está como gerente de área ali da área da Paulista também. Pessoa fantástica. O Tanabe, controller do Mercury, o cara incrível. Assim, na hotelaria eu sempre esbarro com alguém que foi da Accor. Não tem uma pessoa que não fale como foi uma escola, como foi uma experiência incrível. Agora, no caso, o que você falaria para o menino de 3 anos que está chegando nos Estados Unidos, com o pai engenheiro, a mãe psicóloga? O que você falaria para ele? Vai dar certo? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que o que eu falaria para ele, até me emociona um pouco, falaria para ele que vai chorar muito, vai sofrer muito, vai achar que está muito errado, vai desistir muito, porque eu desisti mais do que eu continuei. Errei mais do que eu acertei. Isso é legal. Mas entre trancos e barrancos, entre subidas e descidas de ladeira, hoje eu me sinto um profissional feliz, estou feliz comigo mesmo, eu tenho certeza que eu Andrei de hoje, seria um alvo para o Andrei de 3 anos de idade. Eu seria uma referência para o Andrei de 3 anos de idade. E isso é a minha maior alegria, é eu ser referência para mim mesmo de 3 anos de idade. Beleza, foi um papo muito bom. Cara, se pudesse a gente ficava aqui mais várias horas, mas com certeza. Vai ser chamado para voltar. Sim. E por último, a gente tem uma pergunta aqui que é padrão nossa, que não é resposta definitiva, porque a vida passa e as questões mudam, enfim, né? Mas qual que é o sentido da vida para você nesse atual momento? E qual que é o legado que você pretende deixar também nesse atual momento? O sentido hoje da minha vida é viver para os outros.
Estou há 1 ano casado com a mulher da minha vida, Nathalie Barbosa, com quem estou há 9 anos junto, Legal. com quem eu muito errei, e eu sei que eu errei, e eu aprendi muito com ela, uma pessoa de muita paciência. Hoje eu vivo para ela, hoje eu vivo para o planejamento do nosso primeiro filho, se Deus quiser, ano que vem a gente vai conseguir ter o nosso primeiro filho. Eu vivo para os meus pais, que infelizmente somente depois de 40 anos de vida eu aprendi que tudo que eles fizeram por mim. Então hoje, com 42, eu não vivo mais para mim, eu não faço nada para mim. Eu vivo para os outros e faço para os outros e sou feliz com isso. Que legal. E o legado? O legado é que eu tenha sido e que eu continue sendo um bom filho, um bom amigo, no futuro um bom pai, um bom marido, e que aprendam com os meus erros, que não cometam os mesmos erros que eu cometi. Vai ser um pai camaleão. Pô, incrível. Sensacional, Vai sensacional. passar Muito os bom. estágios do primeiro ano, do 2 anos, de 3 anos. Numa Sensacional, boa. sensacional. Vai dar certo, meu filho. Não se preocupe. E já vai se adaptar com a pizza paulistana, Já, já, e já, tal, né, já vai se exatamente. adaptar e tá tudo certo. Marcião, Perfeito? Mais uma grande entrevista aí. gostou de estar do nosso lobby? Com certeza, é um prazer imenso, foi fantástico, mais uma experiência incrível que vocês conseguem proporcionar para Pô, mim. obrigado. Parabéns pela carreira. Muito obrigado. Cara, que continue sempre sendo esse cara resiliente e inovador que você está conseguindo ser. Essa Muito essência boa que a gente precisa ter no nosso setor. Muito obrigado. E é sobre isso. E para vocês que assistiram, que curtiram, que gostaram, o pessoal da técnica falou para não levantar a mão esquerda, eu tô levantando aqui. Mas curtam, compartilhem, indica pessoas, assim, que essas histórias, tudo que a gente tem construído aqui de conteúdo tem sido muito rico, né, para o nosso setor, para mostrar que tem muita gente boa atuando com a gente. E até o próximo episódio.